Olá pessoal, nesse vídeo eu vou abordar acerca das formas e principais estratégias de manipulação social que os charlatães mais utilizam. Portanto, eu recomendo que você preste bastante atenção nesse vídeo, pois nesse exato momento você pode estar sendo vítima de algum tipo de manipulação ou enganação e perdendo o seu dinheiro e principalmente o seu tempo. Vamos lá! Para se obter poder na nossa sociedade consiste na obtenção de apoiadores. Com um enorme cortejo desse tipo, as possibilidades de trapaça são ilimitadas. Quando alguém se blinda com apoiadores, é muito mais fácil para ela defender aquela seita, ideologia ou concepção e dessa forma impor essa ideologia na vida das outras pessoas. Nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que não é difícil criar uma legião de seguidores, visto que é inato a personalidade fraca e acomodada da maioria das pessoas em sempre querer crer em algo, ou seguir alguém, ou a pertencer a algum grupo. Muitas pessoas não suportam longos períodos de isolamento físico, lacunas ou dúvidas existenciais, ou simplesmente não ter nada para acreditar. É por esse motivo que não seguir uma religião é quase tido como um desamparo para a maioria das pessoas. Um movimento artístico é tão facilmente copiado e reproduzido e aderido, ou uma tendência tecnológica, visto que nessas ideologias da nossa sociedade é criado um senso de pertencimento, é criado um senso de que as pessoas devem pertencer a algum grupo e seguir algum tipo de ideologia. Em outras palavras, a maior façanha do charlatanismo é fazer com que o enganador torne-se uma figura de adoração. Políticos, artistas, empresários e principalmente religiosos utilizam muito dessa estratagema. Quando querem vender algo que lhes enriqueça ou que ajude a lhes manter em um estado societário acima da maioria das pessoas. Mesmo que aquilo que estejam tentando vender não tenha qualquer relevância prática para a vida das pessoas. Do contrário, corre o risco de se tornar obsoleta, como muitas religiões e modas artísticas ou tendências de consumo têm caído no ostracismo no decorrer do tempo. Um exemplo clássico dessa façanha é a figura mundialmente vendida do Papa. Para quem não sabe, o Papa é o líder supremo da Igreja Católica Apostólica Romana e o chefe de Estado do Vaticano. Eis um exemplo contemporâneo e clássico do viés societário mais equivocado que se pode ter, que é misturar religião com política. Em Roma, ninguém pode julgar o Papa, tampouco recorrer das suas decisões. Além de se prostrar na prática como uma entidade monárquica, como ser ditatorialista, o Papa é visto por aqueles que o seguem como um ser mais próximo do Deus que eles tanto veneram. É quase como se fosse um intermediador entre o povão e o ser celestial que eles tanto induzem para as pessoas que existem. O poder de influência desse sujeito é tão nefastamente assustador que, da mesma forma que ele é capaz de promover a paz social, como o fez o Papa João XXIII em 1962, no auge da crise dos mísseis em Cuba, no qual apaziguou a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, com um discurso pela paz emitido pela rádio do Vaticano. Como também, eles podem se tornar um verdadeiro demônio quando se intromete em assuntos muito delicados da nossa sociedade, como, por exemplo, o papel da mulher na sociedade, a questão do uso de métodos contraceptivos para evitar gravidezes indesejadas, a questão da atuação das ciências junto com as células troncos, além de outros assuntos não tão delicados para a sociedade e completamente alheios para olhares religiosos, mas que influenciam negativamente na vida das pessoas, como é o caso da questão dos assuntos relacionados ao aborto, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e assim por diante. Por outro lado, saindo dessa questão do âmbito religioso, mas lembrando que existem também outros líderes de outras vertentes religiosas que também se prostram perante a visibilidade pública como se fossem seres superiores, como é o caso do Mahatma Gandhi e do Dalai Lama. Vou abordar sobre certas classes de empresários que, como se já não bastasse criar um império de fazer dinheiro, de se autocompletar,
ainda se prostram perante a visibilidade pública como se fossem pessoas dotadas de uma capacidade intelectual ou pessoal transformadora ou extremamente especial em relação às outras pessoas. O caso clássico desses tipos de gênios, entre aspas, que não passam de pessoas visionárias e extremamente capitalistas, é o caso do Steve Jobs, da Apple, e do mega empresário Jeff Bezos, da Amazon, que, segundo o portal do UOL, em notícia recente, tem um patrimônio pessoal avaliado em mais de 200 bilhões de dólares. Todos esses indivíduos, eles vendem, de uma certa maneira, se prostram perante a mídia como se fossem pessoas especiais, de uma certa maneira são, mas tentando vender a expertise empresarial deles na forma de palestras, livros, entrevistas, presenças VIPs em eventos, como uma forma de, além de se auto-engrandecer, tentar se manter no status quo ao qual eles acham que são condignos. E, no entanto, fazem por onde merecer. Segundo o escritor Robert Greene, autor do livro As 48 Leis do Poder, os principais macetes utilizados pelos charlatões perpassam pelas seguintes etapas. Primeira delas, fazer falsas, porém grandiosas promessas. Essas promessas geralmente são indefinidas, mas quando são apresentadas, comumente vêm acompanhadas de uma enorme encenação, para que o que esteja sendo apresentado perante a visibilidade pública das pessoas seja algo transformador, algo impossível de ser contestado ou de ter algum tipo de falibilidade. Segundo ponto é que durante as apresentações e as tentativas de enganação, o público-alvo precisa ser constantemente entretido e os céticos afastados. Qualquer manifestação teatral ou de encenação é válida, desde que contenha um forte impacto emocional e não instigue as pessoas a pensar a respeito sobre a veracidade ou não daquilo que está sendo apresentado. Terceiro ponto é criar algo dando um ar de sagrado, de ar de incontestabilidade. É bom ressaltar nesse momento que tanto essas estratagemas são utilizadas por entidades religiosas como também por entidades empresariais. Quem nunca ouviu falar ou nunca presenciou uma encenação religiosa em que fazem um verdadeiro cerimonial, dando um ar de sagrado, de algo de muito incontestável aos olhos de um ser celestial que ninguém pode duvidar. Do contrário, pode vir uma punição em função da religião que essas pessoas estão promovendo. Por outro lado, também há uma instigação de uma ideologia incontestável nas empresas, quando elas disseminam entre os funcionários uma espécie de seita, uma espécie de irmandade, no qual os funcionários devem se entregar de corpo e alma aos propósitos, os fins daquela empresa, que na realidade tem como único e principal objetivo encher os bolsos dos donos da empresa que comandam e dirimem e determinam a existência daquele negócio, daquela empresa. E outro detalhe, o senso de pertencimento a esse grupo, a essa ideologia, essa seita, essa tal de irmandade, deve ser tão forte a ponto de fazer com que as pessoas sintam uma certa insegurança para que elas se desvencilhem daquele preceito que está sendo incutido naquele grupo de pessoas. Lembrando que o charlatanismo perpassa por vários setores da nossa sociedade, não apenas religioso, mas também na questão empresarial, desportiva, cultural e assim por diante. Em todos os casos, o manipulador ou o charlatão não pode transpassar uma imagem de ditatorialismo, mas sim de um tal de Messias ou de um Salvador, embora na prática haja como tal. Quarto ponto, quando os rendimentos, o dinheiro, começa a entrar nas receitas e nos bolsos desses charlatões, eles têm por obrigação de se salvaguardar, ocultar as fontes de renda. Embora algumas vezes a própria pessoa apareça ostentando algum tipo de luxo. Isso porque eles têm que transpassar a ideia de que somente a crença naquele tipo de ideologia é o fator suficiente para que a prosperidade do nada aconteça. E se continuarem devotos, uma hora a prosperidade na vida das pessoas que estão seguindo vai acontecer. Coisa que isso não é verdade. Um exemplo clássico desse tipo de conduta charlatã é o que nós vemos praticamente diariamente na internet, quando vem pessoas vender algum tipo de curso online, ou uma masterclass, ou um
um curso online milagroso que vai fazer com que você seja uma pessoa mais próspera, mais disciplinada, mais feliz, que encontre o amor da sua vida, que encontre um negócio que você vai fazer, que vai fazer com que você ganhe muito dinheiro. E na realidade a pessoa cria um curso em que promete esse ar de prosperidade e dá algumas dicas básicas, porém óbvias, que todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Na nossa sociedade capitalista que nós vivemos, só existe duas maneiras de você ganhar dinheiro. Ou você presta algum serviço, ou você vende algum produto. Para prestar um serviço, você tem que ter uma expertise e uma demanda de consumidores que comprem aquilo que você está oferecendo. Para vender alguma coisa, você precisa produzir algo para vender a algum determinado grupo consumidor em larga escala, em considerável escala. Então, assim, para essas duas vertentes, há um meio e um fim. O que essas pessoas na internet só oferecem é um fim. Compre o meu produto, compre o meu curso que você vai ter assim assado, que você vai aprender como fazer. E você entra num círculo vicioso de aprendizado, de uma conversa fiada, filosófica, que na prática não tem efetividade e que você fica se perguntando de como deve se colocar isso em prática. E eles estabelecem prazos, estabelecem métodos, estabelecem alguns ditames, algumas diretrizes para você alcançar aquele objetivo que eles estão vendendo no curso, mas na prática você não sai do lugar. Quinto ponto consiste no fato dos charlatões manterem os seus grupos de enganados coeso, fazendo com que há uma luta do bem contra o mal. Mesmo que não haja um inimigo, um tem que ser inventado. Fazer com que as pessoas enganadas tenham a noção de que existe um inimigo em comum que elas devem combater, faz com que criem nesse grupo um senso de coesão mais fortificado no combate a esse suposto mal, e que qualquer contra-argumentação que foi proferida pelo charlatão seja visto como algo a ser combatido pelo próprio grupo. Lembre-se que os cultos, que não necessariamente são religiosos, podem ser de várias vertentes: empresarial, cultural, desportista, ideológica, política, enfim. A maioria desses cultos, eles tendem a misturar religião, que não necessariamente você deve crer em um Deus, como eu falei anteriormente. Há empresas que cultuam dentro do seu espaço empresarial uma seita que paira como se fosse uma irmandade. Todos têm que se comportar da mesma maneira, têm que seguir a mesma ideologia, têm que ter uma mesma conduta pessoal e profissional coesa com os ditames e valores da empresa, que nada mais são do que são os valores que, não coincidentemente, são os mesmos dos dirigentes do alto comando daquela entidade empresarial. Portanto, de agora em diante, fique atento com esse tipo de discurso em qualquer âmbito da vida que você se encontrar. Até aqui eu abordei sobre as formas de charlatanismo na vida social, política e empresarial, mas nós não podemos esquecer que há vários tipos de enganações também no âmbito das relações afetivas. Nesse âmbito, estudiosos no assunto até já criaram uma expressão para denominar o charlatanismo tido nas relações amorosas, que é tido como estelionato sentimental, que não deixa de ser uma forma de relacionamento abusivo. Como já dizia Aristóteles, o homem é um animal social e não vive sozinho. Com essa concepção, muitas pessoas não se imaginam vivendo uma vida solitária e acabam sendo presas fáceis para oportunistas que, de alguma maneira, tentam tirar proveito dessas pessoas. É importante ressaltar que o charlatanismo amoroso acontece quando uma das pessoas envolvidas na relação tem um interesse alheio aos fins a que se destina aquela união. Em outras palavras, quando alguém faz juras de amor a outra pessoa, ou usa de estratégia de sedução, ou se prostra perante outra pessoa de modo que não condiz com a sua verdade, e a partir disso seduz ou engana ou convence a outra pessoa a fazer ou dar-lhe alguma coisa que ela não faria em situações normais, de acordo com seus próprios princípios éticos e pessoais e morais, então estamos diante de um tipo de charlatanismo amoroso. Talvez até você que esteja me assistindo nesse momento possa, nesse exato momento, estar sendo vítima disso sem se dar conta. Sobre esse aspecto, há um perigo bastante considerável que se acomete nessas vítimas diante da cegueira advinda da paixão ou da ilusão que os enganadores, que os charlatões imputem sobre a visão de suas vítimas. Em curtas palavras, não existe nenhuma forma de você ser vítima de um tipo de charlatanismo amoroso
como esse que eu estou descrevendo agora, se você não puser o seu amor próprio abaixo do amor ou da paixão que você sente pelo outro. Contudo, se você for vítima desse tipo de abuso, você não pode deixar que a vergonha ou o constrangimento de ter sido ludibriado e ter seus sentimentos vilipendiados fazer com que você se deprima ou perca o senso de que a pessoa que fez isso com você precisa ser identificada, processada e punida. A impunidade com esse tipo de charlatanismo advém justamente da inércia das vítimas pelo medo de se expor. Portanto, não permita que nenhum desgraçado ou nenhuma rapariga por aí faça algo desse tipo com você. Arregace as mangas e arrebente com a vida do pilantra sem dó. Nesse momento é interessante ressaltar que todo charlatão sempre tem algum intento de tirar alguma vantagem em cima do outro. E essa vantagem não necessariamente é financeira. Por vezes, a pessoa enganada pode acabar perdendo seu tempo fazendo coisas que não é relevante para a sua própria vida, mas é em benefício da outra. Pode inclusive perder sua saúde mental ou sua saúde física, fazendo coisas que somente beneficiam o outro. Como exemplo do que eu estou falando, posso citar vários casos que estão rolando à solta na internet, em que incitam jovens universitários ou pessoas de um modo geral que estão dentro de uma universidade a abandonarem os seus cursos e adentrarem um negócio dito como algo milionário e infalível, mas que na verdade não passa de um barco furado. Levando essas pessoas, no fim das contas, a uma desilusão tão forte que elas se sentem incapazes ou impossibilitadas de voltar para o curso que estavam ou simplesmente a seguirem a sua vida com algum outro negócio que realmente valesse a pena. É interessante observar também, de forma breve, aqui para não estender muito esse vídeo, que os charlatões eles tendem a fazer com que as pessoas não tenham muito senso crítico. As informações passadas, os argumentos para tentar ludibriar essas pessoas, elas tendem a cessear a capacidade de expansão crítica das pessoas que estão sendo enganadas, para que elas não percebam todo o imbróglio e toda a safadeza intelectual ao qual estão sendo induzidas a acreditar que é verdade. Em curtas palavras, elas não abrem margem para questionamentos. Bombardeie o safado ou a sem-vergonha com perguntas. Em algum momento, a canalice do charlatão vai fazer com que ou ele ou ela fuja da pergunta, ou desconverse, ou não responda exatamente o que foi perguntado, e o que é pior de tudo. Em algum momento, se a burrice do charlatão der algum vacilo, vai acabar falando alguma coisa que você sabe que não condiz com a verdade. Logo, quando alguma coisa dessa natureza acontecer, a única coisa que você deve fazer é cortar qualquer tipo de contato com essa pessoa e mandá-la pra puta que pariu. O conteúdo desse vídeo foi tirado do livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, e outra bibliografia complementar eu vou deixar aqui descrito na descrição desse vídeo. Eu espero que esse conteúdo também tenha sido útil para você de alguma maneira e até o próximo vídeo. Um forte abraço.